Olá, peregrinos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Trilhas. Hoje eu tô aqui com um super convidado, um outro peregrino daqui de Franca, meu conterrâneo, que percorreu o caminho da fé saindo do ramal daqui da cidade. No total, foram 628 quilômetros caminhando. Então, nesse bate-papo, a gente vai falar de coisas peregrinas, coisas que você quer saber e também vai percorrer o caminho. Então, se liga que depois da vinheta tem muito conteúdo bacana pra vocês. Bem-vindo! Muito obrigada por ter topado vir aqui gravar com a gente hoje. Queria bater um papo com você. Acho que tem muita gente aí que quer saber, que quer percorrer o caminho da fé, quer ter uma experiência, né? Às vezes tem a vontade de ir sozinho, às vezes tem a vontade de ir em grupo. Então eu acho que você vai poder contribuir e tirar bastante dúvidas do pessoal aqui do canal. Ô Dani, então me conta aqui um pouquinho, me conta da sua história, me conta um pouquinho de você e me fala por que você resolveu fazer o Caminho da Fé. Bom, eu sou Dani Moraes Santos, tenho 31 anos de idade. Eu ouvi falar a primeira vez do Caminho da Fé em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, que foi lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei interessado e comecei a pesquisar, acabei conhecendo muita coisa sobre o caminho de Santiago de Compostela. E desde então nasceu esse desejo no coração de fazer uma peregrinação. No começo eu não entendia muito bem o que era, como que funcionava, mas eu sempre gostei de natureza, eu sempre gostei de me expor a certos limites, né? E também pelo fato da fé, pelo fato espiritual também. Mas eu demorei muito para fazer o caminho da fé, faltava coragem. Então, peraí, quando é que foi a decisão e quando que você realmente saiu para a caminhada? Eu decidi realmente em fazer o caminho da fé esse ano, em 2019, depois de uma visita que eu fiz em Aparecida, em março. E eu senti muito forte no coração de fazer o caminho da fé, assim, esse ano não pode passar. Foi organizar lá a minha vida, olhar na minha agenda se tinha um período, quanto tempo que ia demorar, e eu tinha esquecido que eu tinha marcado férias para outubro. Então, assim, era um mês propício, né, porque é um mês de Nossa Senhora Aparecida, e eu tinha as férias, né, então foi aí que eu decidi a fazer o caminho da fé. Eu voltei para casa, comecei a me organizar. Falei assim, então desse ano eu passo, outubro eu vou. E a gente se conheceu no Caminho da Fé, agora em outubro. Eu estava guiando um grupo e o Dani estava lá peregrinando sozinho e acabou que muitas das nossas datas se coincidiram ali e a gente teve o privilégio de caminhar juntos aí por alguns dias. Ô Dani, e me conta como que foi então o trajeto, assim, o que você... Primeiro, o que você achava que ia encontrar no caminho e se realmente encontrou? E se teve alguma coisa que te surpreendeu, assim? É interessante falar sobre isso porque eu nunca tinha feito caminho, eu pesquisei pouca coisa, né? Como você disse, a gente se conheceu pessoalmente lá em Águas da Prata, eu já estava no meu 11º dia de jornada. Eu não conhecia nada do caminho, então assim, eu fui só para ter um momento meu com Deus. Eu precisava muito desse momento, sabe? Esse momento de fazer silêncio, de sair um pouquinho da correria do dia a dia para poder organizar os pensamentos, organizar o sentimento, o coração, e ter esse tempo sozinho mesmo, né? Eu tentei chamar outras pessoas em outros anos, mas ninguém nunca tinha disponibilidade de fazer junto, né? Porque demanda muito tempo, né? Querendo ou não. E eu peguei e saí para o caminho. Eu esperava viver uma experiência profunda. Essa era a primeira coisa que eu esperava, sabe? Ser surpreendido nesse aspecto. No total foram quantos dias? Foram 23 dias. 23 dias para fazer os 628 quilômetros, Isso, né? Foram 20 dias caminhando. Teve 3 dias que eu descansei. Descansei em Monte Santo de Minas, descansei em Águas da Prata, descansei em Campos do Jordão. É verdade. Que foram dias que eu caminhei muito, para chegar em Monte Santo de Minas eu andei um pouco mais que 50,
Águas da Prata, eu andei 56 quilômetros, houve um desvio de percurso que eu... 56 quilômetros, minha gente, 56 quilômetros. Eu precisei sair do caminho nesse dia para poder almoçar, e aí eu precisei voltar, então andei 6 quilômetros a mais. Então, no total da minha caminhada não foi 628, foram 633 por conta desse período. Lá em Águas da Prata eu cheguei 7 horas da noite, estava escuro, caminhei no escuro, sem lanterna. Eu lembro, porque a gente se conheceu nesse dia e aí meu grupo tinha acabado de chegar lá, né? Então a gente tinha um jantar esperando pelo grupo, tava tudo organizadinho. Chegou o Dani, com aquela cara cansada, assim, né, Dani? Assim, né? Aí ele viu a janta, acho que deve ter ficado super feliz. Muito. Certinho ali esperando. Mas vai, retorna ali pra onde você tava, falando da sua experiência. Eu acho assim que uma das coisas mais surpreendentes que eu encontrei no caminho, né, que eu vivenciei no caminho, foi esse período, assim, né? Eu tive muitas experiências assim, que marcaram muito, mas quando eu saí de Vinolândia, eu saí um pouquinho depois das 5 horas, eu pretendia chegar em Águas da Prata por volta das 4 ou 5 horas da tarde. E aí eu caminhei no escuro. E foi engraçado porque eu passei o dia inteirinho caminhando com o tempo nublado. E começou a dar 6 horas da tarde, eu comecei a ficar preocupado, Karine. Mas aí na hora que, porque assim, o sol se põe, eu estava atrás das montanhas, foi um dia que eu subi muito. Nossa, eu subi e desci muito. E eu estava muito esgotado nesse dia. Foi legal assim, porque deu 6 horas da tarde, às 6h30, quando veio o breu de verdade, o céu abriu, a lua cheia surgiu. Iluminou o caminho. Olha só. Foi tão legal assim que quando iluminou fazia sombra da copa das árvores no chão. Então eu consegui me guiar, não pisei em nenhuma pedra, não tive risco de lesão por conta disso. Gente, mas se você não fizer sozinho, vocês me levam uma lanterna. Leva. Não é verdade? Leva a lanterna, porque se qualquer coisa acontecer, você pelo menos tem uma luz ali pra saber aonde vai. Então, o que te surpreendeu no trajeto, assim? Fiquei muito surpreso com os percursos. Nossa, o percurso, ele não é só longe, né? A gente não pensa no caminho como um todo. A gente pensa um dia de cada vez. Acorda de manhã, a gente vai dormir sabendo que amanhã vai caminhar 30 quilômetros. Como foi a minha primeira vez, eu não tinha noção de como eram esses 30 quilômetros, né? Então, assim, me surpreendi porque a paisagem é muito linda, há muito desafio, sabe? Subida, descida. Eu nunca pensei que descer um morro, descer uma montanha ia ser tão difícil quanto subir. E tem descida, né? E tem muita descida. Descida de pedra, de areia, tudo que é jeito. De escorregar, é bem legal. Você chegou a pegar chuva? Peguei um dia de chuva, mas assim, foi meia hora só de chuva, porque caiu à tarde, foi um período longo, né? Foi um dia de caminhada longo, deu meio-dia, eu almocei, saí da cidade para ir para outra cidade, o tempo fechou, caiu aquele chuvão de uma vez só. Eu lembro que eu estava numa plantação de cana, o caminhão passava pela plantação de cana, e a cana estava tudo cortada, então não tinha cana. E aí o tempo fechou e fez muita chuva que fez barro, eu perdi o caminho, me desorientei de tão forte que estava a chuva, mas ela durou meia hora só. E esse trecho, agora você falou que você se desorientou, o trecho de Franca até Águas da Prata, porque eu ainda não percorri esse trecho, né? Eu já fiz o caminho de Águas da Prata até Aparecida e de Mococa até Aparecida, que são 400 quilômetros. Mas esse trecho daqui de Franca, ele é novo. Quanto tempo que ele tem aqui? Ele foi inaugurado dia 29 de setembro. Então ele é bem recente. A gente está agora em novembro de 2019 e foi inaugurado em setembro de 2019. Como que é a marcação desse novo trajeto aqui, desse ramal de Franca? De Franca até Águas da Prata, eu não tive dificuldade nenhuma. É muito bem sinalizado, cara. O caminho, assim, a cada 2 quilômetros de verdade você tem uma plaquinha indicando quantos quilômetros faltam para chegar em Aparecida. Tem seta amarela espalhada para toda parte, não tem como se perder. Eu, pelo menos assim, a não ser que você esteja muito distraído. E é até engraçado que quem já fez o caminho, a gente fica tão assim na seta amarela, né? Fica assim, nossa, cadê a seta amarela e tal, você vai seguindo. Aí sempre que eu retorno aqui pra Franca, que agora eu vejo as setas amarelas, eu tô assim, seta amarela!
Já sai correndo atrás da seta amarela, né? Ô, Dene, e me conta como foi a sua preparação, né? Você falou que teve essa decisão antes, mas a sua preparação, como foi ela fisicamente e na parte de teoria mesmo, de planejamento, de roteiro, de informações? Eu sou formado em Educação Física, eu fui atleta há muito tempo da minha vida, passei 10 anos morando em São Paulo, competindo em nível de excelência esportiva, representar a seleção paulista, brasileira, viajar o Brasil inteiro para competir, fazer atletismo, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma saúde muito boa. Mas eu parei com isso faz bastante tempo, parei em 2012, né, quando eu passei no concurso público, e já por conta da minha lesão eu tinha que encerrar a carreira, então eu parei e dei sequência a uma nova carreira, mas nunca deixei de correr. Você teve lesão onde? Tornozelo. Eu rompi 2 ligamentos no tornozelo direito e 1 ligamento no tornozelo esquerdo. Você sentiu isso durante o caminho? Não sentiu tornozelo? Senti em Campos do Jordão. Porque o seu tornozelo ficava bem inchado. Ele inchou muito porque esse trecho de Campos do Jordão é o mais difícil. Para chegar em Campos do Jordão, sair de Campos do Jordão, ele é o mais difícil, assim, exige muito de nós. Então, mas eu não sabia, né? Então, assim, muita gente, procurei conversar com algumas pessoas que fizeram o caminho da fé, para saber qual era a experiência deles, para ver se eles poderiam me ajudar em alguma coisa. E muita gente falou, olha, Dani, você tem que caminhar com bolsa. Então, prepara a sua bolsa, coloca uma carga nela e vai fazer caminhada. Eu não fiz. Nem treinou com o seu equipamento, nada? Não treinei nada, não fiz caminhada, não andei com bolsa, mas nunca deixei de correr. Sempre gostei de correr, então corro 20 km, 10. Você recomendaria isso para as pessoas? Você acha que funciona? Ou se alguém te perguntasse agora, e aí, Dani, como é que eu me preparo? O que você falaria? Se prepara, sabe por quê? No canal, viu? Eu falo, se prepara, galera. Não dá para preparar para caminhada, não dá para preparar para um percurso, entendeu? Mas assim, você sente o que é caminhar. Eu prefiro correr meia maratona do que andar 10 km. Para você ter Na verdade, eu prefiro correr 10 km todo dia do que andar 2. Eu não gosto de andar. A caminhada na festa. Cada um coisa legal. Não tô ajudando, vai, continua. A caminhada, ela, para quem não tem o costume de correr, está acostumado a correr, a corrida ela é mais dinâmica, então tem um ciclo, o corpo movimenta mais, só que a caminhada ela é muito impacto, é um ritmo mais lento, então você sofre mais o efeito do terreno que você está andando, do relevo. Então, na caminhada. Na corrida você sofre também, né? Mas quem já está acostumado a correr sofre muito menos do que quem não está acostumado a andar. Então a sua preparação basicamente foi continuar com o seu treino de corrida, continuar com o seu hábito de corrida. Eu sempre... Eu brinquei muita gente no caminho da fé, minha preparação foi mais espiritual do que física. Isso é muito importante. Essa é uma outra coisa que eu falo. Muita gente me pergunta, eu preciso ser atleta para fazer, eu preciso conseguir correr como você corre. Eu falo, tem que ser uma pessoa ativa, né? Ela realmente tem que estar ali, pelo menos com o corpo em movimento. Mas eu acho que o Daniel vai poder contribuir agora, que muito mais do que você se preparar fisicamente, você tem que se preparar emocionalmente, né? Esse lado do propósito, do porquê que você está fazendo o seu caminho, que está ligado muito ao espiritual. Então, o que é que vai te mover, né? O que vai fazer você acordar todos os dias para caminhar 50, 40, 30 quilômetros? No dia seguinte, depois no outro, e depois no outro, e no outro também. Karina, uma coisa assim interessante assim, que eu senti muito no caminho da fé, isso eu trouxe para minha vida, porque o caminho ensina muita coisa. Ensina muita coisa quando a gente está sensível a observar os pequenos detalhes, a gente enriquece muito. Uma coisa eu aprendi assim que, não só no caminho da fé, mas como também na vida, a gente tem que ter um motivo para acordar, para poder levar aquele dia bem. Se a gente não tiver um objetivo, se a gente não tiver bem definido na nossa vida um motivo, a gente acaba se perdendo, não só no caminho da fé, mas no caminho da vida, né? Isso eu trouxe para a minha vida de verdade, assim, está fazendo uma diferença muito grande.
O Denner antes do Caminho da Fé, o Denner depois do Caminho da Fé, são duas pessoas totalmente distintas. Eu sou hoje mais feliz do que eu era, eu estou mais realizado, eu tenho uma sensação de paz muito maior. E eu acredito assim, que quando a gente tem um objetivo, a gente enfrenta o desafio independente do que é ele. Então uma coisa é verdade, a gente não precisa ser atleta, não precisa ser novo de idade. Eu vi no caminho, gente mais de 60 anos de idade. A dona Leonice do meu grupo, 68 anos. A minha mãe mesmo, que está com 70 anos, já fez Caminho da Fé 2 vezes. Mas porque tem uma coisa ali na pessoa que é o lado espiritual, né? Que é essa parte que move, né? Que a faz acordar todos os dias, que a faz seguir um passo depois do outro, né? No Caminho da Fé, a gente vê muita pessoa fazendo o Caminho da Fé, não só como peregrino, mas também como ciclista, né? E não é todo mundo que sai para fazer o Caminho da Fé pensando nesse lado espiritual. Muita gente sai para o desafio pessoal, muita gente sai para o desafio esportivo, muita gente sai pelo turismo, para conhecer, porque gosta de trekking, gosta de trail. Então, as pessoas gostam disso, né? Só que o Caminho da Fé não tem esse nome por acaso, né? Igual você tinha me perguntado, eu sempre faço a Quaresma de São Miguel, são 40 dias, né? Que eu me coloco em oração e eu sempre faço uma penitência. E não foi nada programado. Acabou de casar com o tempo de eu poder sair para o Caminho da Fé, a Quaresma ser 40 dias antes, exatamente. Ah, que legal! Né? Então, para me preparar, eu fiz a Quaresma de São Miguel, eu sacrifiquei todo o almoço por 40 dias. Nossa! Também porque a alimentação é uma coisa muito importante. Durante o caminho, se a gente não se alimenta, se a gente não repõe, as calorias o que você perde, né? Você acaba sofrendo muito, principalmente no finalzinho. E a comida no caminho, o Caminho da Fé hoje é muito estruturado. Então a gente encontra restaurantes, as pousadas. Já da data pra frente, né? Porque o ramal Novo de Franca, ainda não tá. Foi um deserto. Foi um deserto, cara. Eu saí de Franca sozinho, eu caminhei sozinho até Águas da Prata. A metade do caminho. 12 pessoas loucas no meu grupo. É a metade do caminho sozinho. Plenamente sozinho mesmo, só eu e Deus. E como que foi essa experiência de você caminhar sozinha? É incrível, porque a motivação ela é aquilo que eu falei, é o objetivo final, né? É o final. A gente sempre pensa, eu tenho um objetivo, meu objetivo vale a pena fazer com que eu passe por esse desafio e eu vou passar. Você tinha perguntado mais cedo, né, nessa gravação, se eu pensei em desistir. Eu tive uma certeza quando eu saí de Franca que eu não ia desistir. Em momento nenhum eu pensei em desistir. Os primeiros dias são os mais difíceis. O primeiro dia, quando eu saí de Franca e cheguei em Patrocínio Paulista, que eu saí de Franca era 8 horas, depois da missa eu cheguei lá em Patrocínio por volta das 2, 3 horas, eu fui direto para a igreja, ajoelhei lá, e eu falei assim, Jesus, é isso tudo mesmo? Porque eu falei assim, caraca, porque se for tudo isso durante 20, 23 dias, olha... Jesus! De verdade, foi tenso. Olha, que foi o primeiro dia, eu andei 30 quilômetros mais ou menos. Eu andei 10, eu parei, descansei. Mas isso é muito interessante, porque o primeiro dia ele é realmente muito difícil. Eu vejo nos meus grupos, o primeiro dia as pessoas terminam derrotadas. Assim, eu olho pro grupo e eu falo, meu Deus, o primeiro eu dia falo, assusta. Jesus, ajude-os. Assusta, viu? O primeiro dia assusta. Não é? Porque seu corpo não está preparado, sua mente não está preparada. Às vezes a gente tem expectativas sobre o caminho, né? Que acha que vai ser de um jeito, que acha que a gente está de um jeito. E acaba que se frustra ali. O caminho vem e pá, não é assim, é desse jeito. Se adapte, entendeu? Mas eu sempre falo para os meus peregrinos que o próprio caminho, que não é o caminho que fica mais fácil, mas é a pessoa que ela fica mais forte. A pessoa, o corpo fica mais forte, a mente, a sua conexão fica mais forte
e você vai se superando no caminho. Tanto é que Denner depois estava fazendo o quê? 56 quilômetros. E não é fácil, gente, 56 quilômetros é tipo... É muita coisa, mano. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. A gente vai dividir isso em 2 partes. Então, daqui a pouquinho tem mais um segundo vídeo pra você. Vou colocar por aqui no canal. E muito obrigada, Denner, de você ter aceitado esse convite, de vir aqui gravar comigo. Se você tem vontade de fazer o Caminho da Fé, entre em contato com a gente. No blog tem muita informação se você quiser fazer o caminho sozinho também. Tem planilha de curso, tem roteiro, tem todos os telefones de pousadas lá, enfim. Tem muita informação. O que a gente quer é que você caminhe, né? Que você vá e viva por você essa experiência. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau, galera.